Queridas companheiras e queridos companheiros do meu querido estado de Pernambuco, da minha querida cidade de Garanhuns e de toda a região do agreste pernambucano. Companheiros e companheiras de Caetés, é importante eu sempre falar Garanhuns e Caetés, porque quando eu nasci, em 1945, não existia Caetés. Existia um subdistrito de Garanhuns chamado de Vargem Comprida. Caetés só foi criada em 1962, quando eu já estava há praticamente 10 anos em São Paulo. Então eu tenho que falar sempre Caetés e Garanhuns, porque são duas cidades irmãs gêmeas da qual eu nasci. Eu queria pedir desculpa aos companheiros de não ler a nominata aqui, porque tem o nome de todo mundo e todos vocês são candidatos. Se eu falar mais grosso o nome de um ou mais leve, vou dizer que eu estou apoiando aquele que eu vou falar mais grosso. Então, como eu quero que todos vocês se elejam, eu quero que vocês disputem a igualdade de condições. Eu, na verdade, eu vim aqui para dizer, quase o Alckmin falou duas palavras. Eu, na verdade, vim aqui para dizer uma palavra, ou uma frase. Eu tenho candidato a governador no estado de Pernambuco, que é o companheiro Danilo Cabral. Eu não confundo a minha relação pessoal com a minha relação política. O PT tem um compromisso nacional com o PSB e eu sou do tempo em que não precisava documento, era no fio de bigode. E eu quero cumprir o compromisso com o PSB e quero que o PSB cumpra o compromisso com o PT. Porque se a gente não fizer assim, a gente não cria base para construir uma coalizão capaz de ensinarmos a sociedade brasileira a conviver democraticamente na diversidade. Nós não precisamos professar a mesma religião. Nós não precisamos torcer para o mesmo time. Nós não precisamos gostar da mesma praia. O que nós precisamos aprender é gostar de gente, é gostar do ser humano, é respeitar a diversidade. Por isso, eu tinha que vir aqui dizer que eu tenho um candidato em Pernambuco e esse candidato chama-se Danilo Cabral. No mais, se o meu querido Ariano Suassuna fosse eu, e ele fosse convidado para falar, depois de ouvir uma quantidade, um magote de gente sabida, como nós ouvimos aqui, o Ariano Suassuna ia falar, eu não vou falar. Eu não vou falar depois de tanta gente sabida falando, o que é que eu vou falar? Mas eu queria tentar não fazer um discurso. Uma coisa que sempre me incomodou, na educação brasileira, é que numa mesma sala de aula, que tem uma criança que o pai é de classe média baixa, mas tem uma certa formação, a mãe tem uma certa formação, e nessa mesma classe tem um garotinho que a mãe é analfabeta, que o pai é analfabeto, e a professora ou o professor entra na sala de aula, dá uma aula de 45 minutos e depois vai embora, sem perguntar se todas as crianças aprenderam o que ela falou. Isso me preocupa, porque aquele que tem uma mãe preparada, chega em casa, vai ter o reforço da mãe
para que ela ajude aquilo que a professora queria ensinar. E tem outro que não tem mãe e pai preparado, ele sai sem saber e volta sem saber. Quando chega no final do mês, faz uma prova, o coitado que está em más condições termina não sendo aprovado. Isso é um exemplo do que eu vou dizer para vocês. Eu não sei se todo mundo guardou na cabeça todas as coisas maravilhosas que nós ouvimos aqui de todos os oradores. Nós vamos sair daqui, cada um vai voltar para sua casa, vai voltar para a sua cidade, vai voltar para o seu mundinho. E eu não sei se amanhã a gente vai estar lembrando de tudo que foi falado aqui, para a gente poder ser a sequência desse ato aqui até o dia 2 de outubro. Então eu queria dizer uma coisa para vocês. Dizem que quando a gente fala uma vez e as pessoas não entendem, as pessoas são burras. Dizem que quando você fala a segunda vez e as pessoas continuam a não entender, as pessoas continuam sendo burras. Mas quando você fala a terceira vez e as pessoas não entendem, quem é burro é quem está falando, porque não é possível alguém falar 3 vezes e as pessoas não entenderem. Eu sou motivado à causa. Vocês percebem que eu tenho 76 anos, com cara de 30. Vocês percebem que eu sou um cara que tenho 87 quilos de alegria. Eu sou um cara que acordo todo dia agradecendo a Deus por ter vivido no dia anterior e pedindo ajuda para viver o dia seguinte. Eu acordo todo dia de manhã e tenho uma mulher bonita que eu estou apaixonado do meu lado. Então, eu quero que vocês saibam, se nesse país tiver um ser humano motivado, ele está aqui com o microfone na mão, falando para vocês. Pois bem, todo ser humano, mulher ou homem, tem que ter uma causa. Se a gente não tiver uma causa, para que todo dia, quando a gente levante, a gente tenha uma razão de brigar, de discutir, de convencer, de falar com as pessoas. Se a gente não tiver essa causa, a vida da gente não vale a pena. Eu, em 82, quando eu fui candidato a governador, eu dizia que eu queria ser candidato a governador porque eu queria provar se eu seria capaz de atender as reivindicações que eu fazia no sindicato. E não fui eleito governador, mas como Deus foi muito generoso comigo, ele me fez ser presidente da República. E eu tomei a decisão de que era possível a gente provar um torneiro mecânico que veio comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade, que tive o prazer de ver a casinha que eu nasci, uma réplica dela, que tive o prazer de ver um açude em que a gente ia buscar água barrenta, com merda de vaca, de jumento, de cavalo, de cabrito, e levava aquela água para casa para colocar num pote para assentar, e depois que assentava a gente pegava a caneca, colocava no outro pote. A gente não tinha sequer educação para esquentar ou para ferver a água. A gente bebia aquela água. Era por isso que todos nós tinha a barriga muito grande e as perninhas finas. Era muito esquistossomose que a gente pegava por conta dos caramujos que a gente pegava na água. Mas como Deus foi generoso, eu estou aqui. Forte, bonito e apaixonado. E apaixonado não apenas pela Janja,
apaixonado por vocês e apaixonado pelo Brasil. E por que eu digo isso? É porque eu queria que vocês, quando fossem para casa, quando deitassem a cabeça no travesseiro hoje à noite ou amanhã, começassem a pensar: por que eu fui naquele ato público em Garanhuns? O que eu queria ouvir? O que você pensa para os teus filhos? O que você pensa para os teus pais? O que você pensa para a tua cidade? O que você pensa para o teu estado? O que você pensa para o nosso país? E eu queria dizer para vocês o que eu penso. Eu sou um sonhador. E quando eu ganhei a presidência, eu queria provar que era possível transformar o nosso sonho em realidade. E eu tremia muito, porque eu falava: e se eu não der certo? E se eu não conseguir fazer as coisas? A primeira definição que eu tive na minha vida, a primeira definição, foi não esquecer de que lado eu estava e quem eu representava quando eu cheguei à presidência da República. E essa decisão me fazia tomar outra decisão. Para onde eu iria voltar quando eu deixasse a presidência da República? Alguns vão para Paris, outros vão para Londres, outros vão para os Estados Unidos. Eu não. Eu tinha que voltar, morar na mesma casa, a 700 metros na frente do sindicato, vendo a diretoria do sindicato todo dia do povo. O que o povo quer? Bom, do ponto de vista da soberania, ô Alckmin, eu já ganhei a Lula, falta só o chuchu agora. Eu, então, comecei a pensar, o que eu queria que o povo tivesse? Eu vou pensar no Brasil. O que eu quero para o Brasil? Eu quero um país soberano. Eu quero um país soberano. Um país soberano significa ter um governo que tome conta das suas fronteiras terrestres, tome conta das suas fronteiras marítimas, tome conta do seu espaço, da sua área espacial, e um governo que tenha quem tem cuida. Então, além de cuidar dessas coisas, eu queria um país que tivesse, que cuidar das suas riquezas minerais. As que estão no solo e as que estão no subsolo. As que estão na água e as que estão no fundo da água, como o pré-sal, que foi encontrado a quase 7.000 metros de profundidade. Mas esse país por si só não bastava. A gente precisava ter uma força militar para cuidar disso. Mas não uma força militar com um general mentiroso como o Pazuello. Uma força militar de brasileiros nacionalistas que sabem que não há soberania se o povo não tiver emprego, se o povo não tiver comida, se o povo não tiver educação, se o povo não tiver cidadania, não é possível a gente ter soberania. E eu queria isso. Eu queria só isso para o Brasil. A gente quer trabalhar, a gente quer ganhar um salário bom, a gente quer ter uma casinha, a gente quer casar e construir família, a gente quer viver com um parceiro ou parceira que a gente quiser viver, a gente quer ter liberdade de fazer as nossas decisões, a gente não tem que ter vergonha de ser o que a gente é, a gente tem que ter coragem de assumir o que a gente quer assumir. A gente gostaria de ter um carrinho, a gente gostaria de ter um bom telefone, um bom computador, de que cada filho tivesse um celular. A gente queria tomar café, almoçar e jantar todo dia. Quem gostaria de comer uma buchadinha uma vez por mês. Quem gosta do churrasquinho gostaria de comer uma picanhazinha assada na brasa uma vez por mês. Uma carne de sol bem preparada.
Ora, qual é o pecado que eu estou fazendo querendo isso? Isso está na nossa Constituição. Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso está na nossa Bíblia. Cristo é que dizia isso para nós. E é por isso que mataram ele. É por isso que levaram ele para a cruz e o crucificaram. Porque ele queria que o pobre deixasse de ser pobre. Ele queria que o pobre fosse respeitado. E veja, eu não estou aqui falando para defender a pobreza. Eu sou contra a pobreza. Eu quero que todo mundo viva bem. Eu quero que todo mundo ganhe bem. Eu quero que todo mundo se vista bem. Eu quero que todo mundo tenha aquilo que todo mundo tem que ter. Ora, por que uns podem ter tudo e outros podem ter nada? Como é que uma pessoa pode comer 10 pães por dia e a outra passa 10 dias sem comer um pão? Como é que um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas vão no açougue pegar osso para comer, carcaça de frango, pé de frango, pescoço de frango, se bem que eu gosto de um pé de frango pra caramba. Eu adoro o pé de frango. Então, companheiros e companheiras, eu quero que vocês voltem para casa pensando que esse Brasil que vocês querem para vocês e para a família de vocês é um país que a gente pode construir. É um país que nós já construímos. É um país, a gente não imaginava que a gente pudesse construir 1.400.000 cisternas nesse país. A gente não imaginava que a gente pudesse tirar 36 milhões da pobreza absoluta. A gente não imaginava que a gente pudesse gerar 22 milhões de empregos. A gente não imaginava que a gente pudesse aumentar o salário mínimo em 74%. Quem é que imaginava com a Universidade de Garanhuns, com o Instituto Federal e ainda com o Senai? Quem é que imaginava 1.400 cisternas em Garanhuns? A gente não imaginava o Minha Casa Minha Vida. O genocida acabou com Minha Casa Minha Vida e prometeu Casa Verde e Amarela. Eu quero dizer para ele que vocês vão ganhar essas eleições para mim e que nós vamos voltar de que nós vamos voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida, mas cada um vai pintar da cor que quiser. Pode pintar de vermelho, pode pintar de branco, de amarelo, de verde, pinta da cor que quiser, porque esse país não é o país de uma cor só. Esse país é multicolorido. Esse país cabe todas as cores que o mundo conseguiu produzir. Então eu quero que vocês voltem para casa pensando isso. Pensando que não é difícil. Não é difícil, é fácil. É fácil, a gente só tem que ir no dia 2 de outubro, a gente ir lá, pim, 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 pim. Sabe? Ele já sabe que vai perder as eleições, está inventando mentira contra as urnas. Ele está dizendo que a urna eletrônica não pode. Ele foi eleito todas as vezes pela urna eletrônica. Então vocês têm que saber. Ele está querendo criar caso. Ele está desconfiando da urna. Mas no fundo, o que ele não quer é que o povo trabalhador desse país vote. O que ele não quer é que vocês votem. Ele agora resolveu criar programa de 3 meses até dezembro. Ele resolveu dar dinheiro para taxista, resolveu dar dinheiro para motorista, resolveu aumentar para R$600. Não fique se fazendo de bobo, não. Se cair o dinheiro na conta de vocês, gastem e depois dê uma banana para eles. Então, eu só quero que vocês pensem que esse país vai ser construído a partir de vocês. Então não pense que o discurso que nós fizemos aqui é o que vai garantir. Não, o que vai garantir é o que vocês guardaram na cabeça de vocês. Não aceite fake news. Não aceite mentira. Cuidado com as mensagens que você recebe no seu zap. Cuidado com as mensagens que você recebe no seu celular.
Porque se tem uma vez que a urna eletrônica permitiu que o roubo prevalecesse, foi em 2018, quando ele ganhou por conta da fake news nesse país. Então, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que eu estou voltando porque eu acredito que esse país precisa de vocês. Eu não vou dizer que o país precisa de nós aqui em cima, não. Nós aqui em cima somos o porta-voz de vocês. A gente tem que saber que só tem sentido a gente ganhar as eleições para a presidência da República se a gente não esquecer que o povo pobre não nasceu para ser pobre a vida inteira. O povo, a seca do Nordeste, ela é um fenômeno da natureza, mas ninguém precisava passar fome por causa da seca. A seca é por falta de vergonha das pessoas que governaram esse país durante tantos anos. Está aí as águas do Rio São Francisco, levada para 12 milhões de brasileiros. É possível. Por que nós conseguimos fazer uma pequena revolução em Pernambuco? Por que eu tenho orgulho de ter sido o presidente que mais trouxe universidade para o Nordeste, mais escolas técnicas para o Nordeste? Porque eu estava cansado de ler jornal e o Nordeste só aparecia como o lugar que tinha mais analfabeto, o lugar que tinha mais evasão escolar, o lugar que tinha menos doutor, o lugar que tinha menos mestre, o lugar que tinha menos pesquisa, o lugar que tinha mais mortalidade infantil. Cacete, nós somos tão cristãos, nós acreditamos em Deus. Por que a gente faz isso? A gente está nessa situação porque alguns estão comendo a nossa parte. Vamos ver um exemplo. Essa daqui é uma região do leite. Essa região produz leite. É conhecida como a região leiteira. Doutor Alckmin, vem aqui. Vem aqui, meu vice. Essa aqui é uma região produtora de leite e também de feijão. O pequeno produtor, ele passa o tempo criando a sua vaquinha, dando alimentação para a vaquinha, limpando a vaquinha, tomando coice da vaquinha, tomando rabada na testa quando está tirando leite. E ele vende 1 litro de leite por R$1,20, R$1,30. Se ele largar a vaquinha dele e for na cidade comprar 1 litro, vão pedir o litro que ele vendeu a R$1,30, vão pedir 7, 8 ou 10 reais. Ou seja, quem é que está ganhando tanto? O cara que cuidou da vaca, o cara que levantou de bugada, o cara que limpou a merda da vaca, o cara que tomou coisa da vaca, ganha R$1,30 por litro de leite. E o cara que não fez nada, ganha 7. Então prejudica o cara que trabalhou, prejudica o consumidor e o bambambam atravessador fica com a maior parte. Feijão é a mesma coisa. Aqui o pessoal produz feijão. Quanto está um saco de feijão de 60 quilos? 300 reais? 300 reais? 600? Para vender, o pequeno produtor vende a 600 reais? Não. O pequeno produtor deve vender a 300 reais uma saca de 60 quilos. E se ele for comprar, ele vai pagar 600 reais a mesma saca que ele vendeu a 300. Aonde é que está a inflação? Não é o salário. Onde é que está a inflação? Não é o povo trabalhador. A inflação está no especulador, no atravessador, no sistema financeiro. A gasolina é outra vergonha. A gasolina, veja, vamos ver uma coisa. A gente não era autossuficiente em petróleo. Aí nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal é a maior descoberta de petróleo do século XXI. Quando nós descobrimos o pré-sal,
Os nossos adversários diziam que a gente não tinha condições de tirar o petróleo porque estava muito fundo. A gente não conseguia tirar porque seria muito caro tirar o petróleo lá de baixo. Pois bem, em 2008, a gente não era autossuficiente ainda. Teve a crise mundial, que vocês estão lembrados, que eu disse que aqui no Brasil ela seria uma marolinha. O Brasil foi o último país que recebeu a crise e o primeiro país que acabou com a crise. O barril do petróleo, naquele tempo, era mais caro do que hoje. Naquele tempo, o barril de petróleo chegou a R$ 147. E sabe quanto que era o preço da gasolina? R$ 2,60. Porque o presidente prejudicou os governadores. Com essa redução do ICMS, vai faltar dinheiro para a educação e para a saúde. Espera o próximo ano para ver. Para ele poder reduzir o preço da gasolina em 69 centavos. Agora, ele poderia ter tido coragem, com a mesma canetada que o Pedro Parente aumentou a gasolina sem pedir para ninguém, ele reduzia a gasolina sem pedir para ninguém. Acontece que para fazer isso tem que ter coragem. Para fazer isso tem que ter discernimento. Para fazer isso tem que ter compromisso com esse povo. Por isso eu quero que vocês saibam de uma coisa. Nós vamos mudar esse país. Não pense que a gente vai fazer as coisas em meia hora. Não pense. Não pense que a gente pode fazer a coisa no primeiro dia. Governar é que nem plantar um pé de jabuticaba. Você planta, tem que ter bastante sol. Se ele for um pé de jabuticaba enxertado, ele dá no primeiro ano. Mas se ele não for enxertado, demora muito. E você tem que colocar muita água e tem que ter muito sol. Esse país vai ser o nosso pé de jabuticaba. E eu vou cuidar. Eu vou cuidar desse pé de jabuticaba. Não vai faltar água, não vai faltar sol. E a gente vai perceber que esse país vai voltar a crescer. O BNDES vai voltar a financiar emprego e desenvolvimento. O Banco do Brasil vai voltar a financiar desenvolvimento. A Caixa Econômica vai voltar a financiar habitação e saneamento básico. A gente vai recuperar o BNB e o BASA. A gente vai fazer com que a Petrobras, os preços dela voltem a ser abrasileirado. Eu sou brasileiro, trabalho em real e não posso pagar minha gasolina em dólar. Eu quero pagar ela em real, que é o que eu recebo aqui. Parece impossível, não parece? Então, pois eu quero te dizer uma coisa. A única coisa impossível para um ser humano é Deus pecar. A única coisa impossível é Deus pecar. O resto, tudo é possível. E como nós já fizemos esse país ser um dos países mais respeitados do mundo, um país respeitado pela China, pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela Alemanha, pela França, pela Itália, pela Inglaterra, pela Argentina, pelo Chile, pela África do Sul, por todo o mundo, a gente vai voltar a ser respeitado, porque Dona Lidu me ensinou. Meu filho, não baixe a cabeça, porque os ricos colocam uma cangaia e você nunca mais consegue levantar a cabeça. Fique sempre de cabeça erguida, não de nariz empinado, de cabeça erguida, para você poder ser respeitado. E esse é um compromisso que eu quero ter com vocês. Esse povo vai voltar a comer 3 vezes por dia. O nosso povo pobre vai poder ter universidade. Esse país não vai ter mais garimpo invadindo terra dos indígenas nesse país. Esse país não vai mais ver o desmatamento que eles estão fazendo e a quantidade de agrotóxicos que estão sendo colocados na lavoura brasileira. Esse país pode ser civilizado. Então eu queria terminar dizendo para vocês. Acreditem, eu tenho uma causa. E essa causa me faz viver. Essa causa me faz ser forte. Essa causa me faz acreditar. E nada nesse mundo
me fará arredar o pé de, junto com vocês, a gente reconquistar o Brasil para o povo brasileiro. Quando eu falo que eu tenho 76 anos, quando eu falo que tenho 76 anos, quando eu falo que tenho energia de 30 e que tenho tesão política de 20, acredite, o que vocês viram aqui foi apenas um ensaio. É um ensaio da energia que eu tô para governar esse país. Porque um cara que aos 76 anos fica apaixonado e casa em cartório e casa na igreja, eu não sou daquele de ficar, não. Vou ficar enganando a companheira. Eu não tenho que ficar. Eu quero assumir compromisso com a companheira. É na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. A gente tá junto para enfrentar Bolsonaro, para derrotá-lo e para melhorar a vida do povo brasileiro. Um abraço, companheiros, e até a vitória do companheiro Danilo, governador de Pernambuco, da Tereza Leitão, senadora, e dos nossos deputados federais e estaduais e dos nossos senadores. Um abraço, um beijo no coração de vocês e desculpem de ter falado tanto. Pernambuco, a gente sabe quem tá do teu lado. Danilo e Lula é a nossa luta, vamos em frente de novo. No Brasil e em Pernambuco, a vitória é do povo. O tempo bom vai voltar, a gente quer mais mudança. Vamos em frente com esperança, Respeitando a trajetória de quem sabe fazer, vamos escrever uma nova história. Danilo com experiência, Danilo e Lula vão juntos. Lula e Danilo estão prontos, Preparados pra fazer meu Pernambuco e o Brasil acelerar e crescer no mesmo refrão. Danilo é Lula, Lula é Danilo, é Danilo lá ninguém segura mais não. Lula abraçou Danilo e Tereza, com a gente junto, tá feliz meu coração. Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Vamos juntos pelo Brasil! Viva a Frente Popular! Lula, Danilo, Luciana e Tereza! Muito obrigada, Garanhuns! Muito obrigada, Garanhuns! Vamos juntos avançar, sem medo de ser feliz! Obrigada a todas e todos e todes que nos acompanharam neste ato sensacional. Obrigada para todo mundo que está acompanhando a transmissão. Obrigada por estar junto com a gente nessa luta, nesse dia memorável e inesquecível. Transformação e mudança para o nosso país. Vamos juntos pelo Brasil e por Pernambuco!